Oi, gente, a gente vai continuar agora o assunto de materiais de construção mecânica e aí a gente vai entrar na parte de tratamentos térmicos. Então, a importância de aplicar os tratamentos térmicos é basicamente a melhora das propriedades mecânicas, ou seja, tudo aquilo que eu quero melhorar na minha peça e eu não consigo produzir pelos processos de fabricação, como por exemplo conformação plástica ou usinagem. Então eu vou e faço esses tratamentos térmicos para melhorar essas propriedades mecânicas, certo? E aí, outra forma também que a gente pode fazer para melhorar as propriedades mecânicas, que a gente já viu, é o adicionamento de elementos de liga. Então, como, por exemplo, cromo, níquel, molibdênio, vanádio, manganês, o titânio, o alumínio, e por aí vai. E aí, para adicionando, utilizando os elementos de liga, a gente tem uma resistência máxima, ou seja, um aumento de resistência, e aí no caso aqui seria 10 kgf por milímetro quadrado, ou seja, unidade de tensão, certo? E aí, para muitas aplicações é insuficiente. O que significa isso? Por exemplo, para peças de alto rendimento, para carros de corrida, para peças de, por exemplo, turbinas eólicas, navios, geradores de eletricidade de grande potência, por aí vai. E aí, para se melhorar, além de se colocar também, pode fazer os dois, né? Adicionar elementos de liga e fazer tratamentos térmicos. Então, os tratamentos térmicos são utilizados aí para quando você precisa ter uma melhora muito significativa dessas resistências, ou seja, dessas propriedades mecânicas, certo? E aí, esses tratamentos térmicos podem ser feitos tanto na superfície do material, quanto do interior dela também, certo? Então, tem tratamentos térmicos que são só superficiais e tem tratamentos térmicos que é para a peça como um todo, certo? E aí, você consegue fazer melhora dessas propriedades mecânicas sem fazer a mudança da composição química do seu material, ou seja, sem adicionar elementos de liga, tá? Você simplesmente modifica a estrutura dele a partir de tratamentos térmicos. Então, os principais objetivos, né, dos tratamentos térmicos é remoção de tensões internas, e aí essas tensões internas superficiais são tensões, por exemplo, colocadas através do processo de conformação. Então, por exemplo, se eu tenho uma peça que ela é forjada, essa peça vai ter tensões internas que vão ser provenientes do processo de forjamento. Então, eu posso fazer tratamento térmico para eliminar essas tensões dos processos de conformação, certo? Então, aqui, por exemplo, não só o forjamento, como pode ser também da laminação, trefilação, até mesmo o processo de usinagem, processo de soldagem. Ou então, por exemplo, um resfriamento desigual após o processo de conformação a quente, ou seja, quando você vai lá, faz a sua redução de espessura, por exemplo, da sua chapa, e aí você vai e faz um tratamento a quente, e aí depois coloca ela para resfriar ao ar, só que aí um lado da chapa tem uma corrente de vento e o outro lado não tem, então você já está fazendo com que a chapa se resfrie de forma desigual, certo? O outro objetivo é o aumento da resistência mecânica, também pode ser o aumento da resistência à fadiga, ou seja, aumentar o tempo de vida útil, né, da sua peça, aumenta a diminuição de dureza, então materiais que são altamente duros, então, por exemplo, os ferros fundidos, que aí eu faço, por exemplo, o processo de conformação dele, e aí vou ter uma dureza muito elevada, então eu posso fazer um tratamento térmico para retirar essa dureza e aí deixar o meu material um pouco menos frágil, tá? Posso também melhorar a ductilidade, ou seja, conseguir fazer com que o material se deforme mais fácil. Também posso fazer com que ele, perdendo essa dureza na superfície, eu consiga usinar mais facilmente.
também a resistência ao desgaste. Tô 2 vezes, melhor da resistência ao desgaste. Alteração das propriedades elétricas, ou seja, o material pode sair de ser um material isolante para um material semicondutor, por exemplo. Alteração das propriedades magnéticas, então o material poderia ser magnético, e aí eu faço tratamento térmico e ele deixa de ser magnético. Redução do coeficiente de atrito na superfície da peça, então melhorar esse atrito da superfície, então consequentemente eu não preciso ter usar tanta lubrificação na minha peça, por exemplo. E aí os fatores que influenciam os tratamentos térmicos. Então, primeiro é o aquecimento, ou seja, qual a temperatura que eu coloco o meu material para fazer o tratamento térmico. Então, se vai ser dentro de um forno, se vai ser com maçarico, se vai ser num banho de sais quentes, por aí vai. O tempo de permanência nesse aquecimento, então eu vou ficar tipo 1 hora, 1 dia. Quanto tempo vai ficar dentro dessa temperatura? Essa temperatura de aquecimento vai ser feita de forma rápida, vai ser feita de forma lenta, gradativa, vai ter um choque aí, ou seja, o material sai de uma temperatura fria e vai ser imerso no banho, certo? Como é que vai ser esse resfriamento? Se vai ser um resfriamento lento, se vai ser um resfriamento ao ar, se vai ser um resfriamento à água, um resfriamento com vento, ou seja, você lá colocando o fluxo de vento, o que é que vai ser esse seu resfriamento? E qual vai ser a atmosfera do forno, ou seja, se o forno vai ter, por exemplo, nitrogênio, no ar, vai ter muito nitreto, muito boro, se vai ter alguns outros elementos e por aí vai. E aí, primeiro a gente trabalha o aquecimento. Então, a gente tem aqui um eixo sendo aquecido por essa bobina aí. E aí, no caso, esse aquecimento vai alterar as propriedades mecânicas através da velocidade de aquecimento. Então, você saber se a velocidade de aquecimento é muito alta ou muito baixa também vai influenciar qual vai ser a propriedade final que você vai deixar a sua peça, certo? Então, por exemplo, se essa velocidade de aquecimento for acelerada demais, pode aparecer fissuras ou empinamentos por conta das tensões residuais já existentes no seu material conformado, ou até mesmo de outro tratamento térmico anterior. E aí a gente tem aqui 2 gráficos mostrando a taxa de aquecimento. E aí, no caso, o efeito também vai depender do volume do material aquecido, ou seja, se eu tenho uma peça menor, ela vai aquecer mais rápido do que eu comparar com uma peça maior. Por quê? Porque vai ter um volume menor de material, ou seja, o peso menor. Então, vai ser muito mais rápido eu aquecer peças pequenas do que eu aquecer peças grandes. Então, se eu comparar uma com a outra, significa o quê? Que minha taxa de aquecimento para peças pequenas é muito alta quando eu comparo com peças maiores, certo? E aí, quanto maior for essa taxa de aquecimento, mais elevada vai ser as temperaturas de transformação de fase em relação ao diagrama, por exemplo, ferro-carbono. E aí, aqui a gente tem o primeiro gráfico no sentido de X, temos essa taxa de aquecimento, e no sentido de Y a gente tem temperatura. E aí a gente tem 2 tipos de materiais. Um material com pontinhos pretos e um material só com pontinhos brancos. E aí a gente tem, comparando esses mesmos materiais no outro gráfico, quando a gente coloca a relação de temperatura com a taxa de aquecimento, a gente tem que, para materiais, por exemplo, esse AC3, ele vai ter uma taxa, ou seja, uma inclinação muito maior do que, por exemplo, esse mesmo AC3 sendo feito um processo de normalização, que seria embaixo, certo? E aí, no caso, a gente tem a comparação desse mesmo material
sendo trabalhados de formas diferentes, ou seja, com temperaturas e taxas de aquecimento diferentes. E aí, o tempo de permanência é a temperatura de aquecimento. Então, longos tempos de permanência nessas temperaturas pode provocar descarbonatização, oxidação, além do crescimento do grão. Ou seja, eu posso fazer com que eu perca carbono, e aí se eu estou perdendo carbono, significa que eu estou perdendo resistência, certo? E se eu estou crescendo o meu grão, grãos grandes também, significa que eu não vou ter uma resistência mecânica boa. Então, se eu tiver isso, perda de carbono ou crescimento de grão, significa que o meu tratamento térmico não está sendo eficiente no caso de melhorar as minhas propriedades mecânicas. Pelo contrário, ele está piorando as propriedades desse material, certo? Então, aí o material ele se torna quebradiço devido à concentração de impurezas nesse contorno de grão, e facilitando a propagação de trincas. Então, você também não pode deixar seu material aquecendo por muito tempo, além do que ele aguenta, certo? Então, isso vai depender muito da composição do tipo de material, qual ali você está trabalhando, qual é o benefício que você quer. E aí, esse tempo de permanência vai depender, né, do tamanho da sua peça, porque também peças maiores eu vou ter que permanecer mais tempo dentro do forno, por exemplo, porque precisa atingir a temperatura de transformação da minha microestrutura na parte interna. Então vai demorar um pouco mais tempo, quanto maior for essa peça, mais vai demorar para essa temperatura ser atingida, por exemplo, no núcleo da minha peça. E aí também, se for um tempo muito longo, vai ter uma maior segurança da completa dissolução, né, das fases do seu crescimento do seu grão. Então, você vai ter oxidação também nos contornos de grão e descarbonização da superfície. Então, você não pode ficar por muito tempo. Tempo muito curto, o material não austenitiza completamente, ou seja, ele não fica homogêneo. E aí, o núcleo, a parte interna, pode ficar com propriedades diferentes da parte externa, ou seja, da parte da superfície do seu material. E aí, você vai ter dois tipos de... Como se você tivesse, né, na verdade, dois tipos de material fazendo a composição da sua peça. E aí, ele não vai servir para a aplicação que você quer. E aí, a temperatura de aquecimento. Então, para cada aço, e vai levar em consideração a sua composição química, possui temperaturas e tratamentos térmicos, e essas temperaturas não podem ser ultrapassadas, certo? Então, por exemplo, para uma liga muito baixo carbono, essa temperatura pode ser, sei lá, 700. Mas aí para uma liga que tem um carbono alto, essa temperatura já cai, então vai lá para 500. Então, também tem que ver qual tipo de matéria você está trabalhando, certo? E aí você vai ver essa temperatura naquele diagrama de fase, diagrama de ferro e carbono, certo? E aí, as consequências, né, de você ultrapassar a temperatura de aquecimento do seu material. Crescimento do grão, superaquecimento, que torna o aço mais dúctil ou mais quebradiço, certo? E aí, um aço superaquecido pode ser regenerado, isto é, pode retomar a sua granulação através de outros tratamentos térmicos. Então, eu vou e faço um tratamento térmico e esse tratamento térmico não deu certo. Então, eu vou lá e faço outro tipo de tratamento térmico para restaurar a estrutura original. E aí, depois faço o terceiro tratamento térmico para ter as propriedades que eu quero, certo? Então, você está trabalhando, fazendo um retrabalho aí do seu material. E aí, no caso de queima do seu material, e este foi aquecido, por exemplo, a 1150 a 1400 graus, ele vai ficar muito quebradiço, não sendo possível, no caso, a sua regeneração. Então, até o fato de você ultrapassar muito essa temperatura, você vai perder o seu material. Então, ele vai virar sucata, não vai nem conseguir regenerar ele, tá? E aí, aqui, essa temperatura de aquecimento, né? Como eu falei, aqui tem um gráfico
de um diagrama, né, de transformação de fase entre o ferro e o carbono. E aí a gente tem, vai depender, né, dessa temperatura qual a fase que você tá, qual a microestrutura e qual vai ser a propriedade desejada. Então, o material será austenitizado, ou seja, ir para essa região aqui da austenita, essa fase aqui. Então, se ele vai ser austenitizado, só posso trabalhar, ó, com ligas até 2% de carbono. Então, eu consigo transformar, aqueço meu material, vou aquecendo, ó, acima aqui, ó, de 700, eu já chego na austenita. E vou aumentando, só que aí eu passando aqui, nessa fase aqui, eu não consigo mais retrabalhar o meu material, dependendo da quantidade de carbono, certo? E aí, uma temperatura muito alta, eu vou ter crescimento de grão, de oxidação desses contornos de grão. Temperatura muito baixa, o material não vai ser completamente austenitizado, ou seja, se eu trabalhar com temperaturas aqui, ó, nessa região, eu vou ter austenita mais cementita, então não vou ter totalmente a transformação da minha ferrita em austenita. Eu vou ter as duas fases. Aqui eu vou ter austenita e ferrita, eu também não vou ter só austenita. Então, para eu trabalhar com o material da melhor forma possível, ou seja, que eu consiga trabalhar com toda a extensão dele, toda a profundidade dele, eu tenho que transformar toda a minha ferrita cementita em austenita, certo? E aí, o resfriamento, né? E aí, os meios de resfriamento mais comuns pode ser dentro do forno, ou seja, você desliga o forno, deixa a temperatura baixar ao longo do tempo. Pode também ser feito no ar, ou seja, retira o forno e coloca lá para ele resfriar no ar. Ou você pode jogar em líquidos, ou seja, você pode jogar em água, em óleo, em banhos de sais neutros. E aí, para cada tipo de resfriamento, você vai ter também propriedades diferentes, certo? Então, as propriedades finais vão depender desse tipo de meio onde você vai resfriar o seu material. E aí, você também tem que levar em conta se você vai ser um perfil, se vai ser uma seção, qual a seção, qual a forma da peça, com o intuito de evitar os resultados e consequências indesejáveis, como empinamento ou ruptura. Então, não é só o tipo de material, mas também a geometria da sua peça. E aí, no meios líquidos, os menos drásticos são os banhos de sais aquecidos, vindo a seguir do óleo morno. Então, você pode colocar em sais, em óleos ou em água. Em água é o último caso, certo? É um tipo de resfriamento muito brusco, ou seja, você vai provavelmente queimar a sua peça, ou seja, a superfície do seu material vai ficar completamente fragilizada, tá? E aí não vai servir pra nada. E aí, os mais drásticos, água, salmoura, solução sólida cáustica ou solução de carbonato de sódio. Então, para o óleo, existem diferenças para cada tipo de óleo, porque vai ter viscosidades diferentes. E, além disso, você também vai ter a formação do vapor, que pode ser prejudicial à sua peça, pois o vapor pode se aderir a ela e aí formar uma película isolante. E aí, essa película isolante vai fazer com que o seu material resfrie de forma diferente, tá? Porque o calor não vai conseguir sair da peça. A água vai perder sua eficácia à medida que aquece, ou seja, você vai ter uma água aquecida, e aí, se é uma água aquecida, ela não consegue retirar calor da sua peça. Então, você tem que manter a água em circulação, passando, por exemplo, por trocadores de calor, certo? Adição de sal, soda cáustica ou solução de carbonato melhora a troca de calor, tornando mais homogêneo o resfriamento, certo?
E aí a gente tem aqui as taxas de resfriamento. Então, as taxas de resfriamento vai determinar as propriedades finais, e aí essas propriedades finais podem ser obtidas através do ensaio Joule, que no caso é feito em resfriamento da água. E aí vai ter um aumento da razão do volume em relação à superfície em relação ao volume, o aumento da taxa de resfriamento e o aumento da dureza. Então, por exemplo, essa primeira figura aqui. Se eu tenho uma taxa de resfriamento baixa, eu vou ter uma dureza baixa. Se eu tenho uma taxa de resfriamento alta, eu vou ter uma dureza alta. E aí, a composição, né, no caso, vai ser o centro e a superfície, tá? E aí, no caso, eu posso ter uma dureza baixa no centro com uma dureza alta na superfície, certo? E aí, a gente tem aqui esses dois gráficos, onde a gente tem a relação de dureza. Então, a dureza no meio, que é essa curva azul, é muito menor do que a dureza da superfície, que é essa curva vermelha, certo? E aí, a gente tem aqui a terceira figura, onde a gente tem curvas de resfriamento, certo? Então, a gente tem 4 curvas de resfriamento, que são essas linhas tracejadas. E aí, no caso, eu aqueço o material, tenho toda uma perlita, e aí, a primeira curva, por exemplo, eu não passo dentro da transformação austenita e perlita. Então, aqui, ó, eu tô andando por aqui. Então, eu simplesmente saio da austenita e vou para a martensita. Se eu entro nessa região aqui, eu tenho austenita e um pouco de perlita, e depois esfrio, austenita e perlita, e austenita e perlita. Então, essas três aqui, eu tenho propriedades melhores do que essa primeira, que não deu tempo de transformar a austenita em perlita. Então, se não deu tempo de transformar a austenita em perlita, significa que eu vou para a região, para a estrutura mais frágil possível. E isso aqui significa o quê? Que eu resfriei muito rápido. Isso aqui significa que eu demorei para resfriar. E aí, a gente entra aqui. Se eu resfriei muito rápido, eu tenho a dureza alta, certo? E aí, os meios de resfriamento, onde eu resfrio no meu material. E aí vai depender do tipo de material e a transformação em microestrutura que eu quero. Se eu quero austenita, perlita, martensita, cementita, o que eu quero. É mais importante porque efetivamente determinará a microestrutura da sua composição do material. Então, definir qual tipo de meio é importante. Seleção, né? Então, você precisa obter as características finais desejadas, ausência de fissuras e empinamentos da sua peça, minimização das concentrações de tensões. E aí, os meios, né? Pode ser o ambiente no forno, que é o meio mais brando, o ar, banho de sais ou metal fundido. Na verdade, é mais comum ter esses banhos de sais. E aí, com o metal fundido, seria o chumbo, certo? O óleo, a água, soluções aquosas de esse sódio com oxigênio e hidrogênio, e por aí vai. E aí a gente tem aqui a severidade da têmpera, dependendo do meio onde o aço é resfriado depois da austenização, ou seja, essa taxa de resfriamento. Então, se eu tenho um meio a severidade da têmpera é baixa e a dureza vai ser baixa. Se o meio for um óleo, eu vou ter uma severidade de têmpera moderada e uma dureza moderada. Agora, se o meio for água, eu vou ter uma severidade alta e uma dureza vai ser alta, certo? Então, a gente tem aqui a taxa de resfriamento. Então, primeiro eu tenho que aquecer o meu material, ou seja, vou lá, aqueço, deixa ele aqui, ó, austenitizando. Então, aqueço,
austenitiza. Então, todo o meu material, a microestrutura dele é uma austenita. E aí, esse ponto aqui, ó, é referência a esse aqui, ó, essa parte dessa curva, certo? Então, aqui eu tenho austenita. E aí, ó, se eu resfrio a água, que é um resfriamento rápido, eu tenho isso aqui, ó, resfriou super rápido. Então, eu vou ter martensita, que é uma estrutura muito, mas muito dura, ou seja, bastante frágil. Aí, depois eu posso resfriar com óleo. E aí, com óleo, vai ser essas duas curvas. Essa aqui, um resfriamento um pouco mais rápido do que a água. E aí eu vou ter martensita e perlita, ou seja, uma mistura de duas fases. Uma fase muito dura e uma fase dúctil, certo? E aí, se eu resfriar no ar, vai demorar bem mais do que na água. E aí eu vou ter perlita fina, ou seja, um grão fino de perlita, ou seja, uma estrutura muito mais dúctil, certo? E aí depois eu posso resfriar ao forno, ou seja, demora muito mais para eu resfriar. E aí eu vou ter perlita aqui com um tamanho mais, como posso dizer, um tamanho adequado, quer dizer, um tamanho maior de grão, e aí eu vou ter uma ductilidade maior. E aí aqui, ó, é a taxa do tempo, aqui embaixo. Então, quanto mais tempo eu demoro para resfriar, diferentes microestruturas eu vou ter, certo? E aí a atmosfera no forno. Sempre que possível, deve-se utilizar uma atmosfera protetora nos fornos para minimizar, né, e eliminar a ocorrência de descarbonatização, ou seja, a retirada do carbono do meu material. E aí, consequentemente, vou ter uma camada mole, vamos dizer, na superfície, ou seja, não vou ter dureza na minha superfície, pelo contrário, vou ter ductilidade. Oxidação, que aí no caso vai ser a formação da camada de óxido na superfície. Então, eu vou ter um tipo de material bem diferente na minha superfície do que no meio da minha peça. E aí, a gente tem o diagrama de transformação de fase, que aí é transformação de fase em relação ao tempo e à temperatura. Então, aqui embaixo eu tenho o tempo, aqui eu tenho a temperatura e nessas regiões aqui eu tenho as minhas fases. Então, aqui eu tenho a austenita. Então, tudo isso aqui, ó, é austenita. Toda essa região aqui é austenita. Desse ponto aqui, eu vou ter perlita. Nesse outro aqui, eu vou ter bainita, que já é outra fase. E no meio e aqui embaixo, eu vou ter martensita. Isso aqui, ó. É martensita. E aqui eu tenho uma relação entre austenita e bainita no meio. E aqui austenita e perlita nesse meio aqui. Então, vou apagar tudo isso aqui. E aí, por exemplo, se eu tô aqui na região da austenita e eu resfrio muito rápido, ou seja, eu saio da austenita para martensita. Se eu resfrio mais lento, entro na austenita perlita e resfrio, eu vou ter essa estrutura aqui, ó, grãos mais alongados. Se eu resfrio no meio termo, ou seja, entro aqui, ó, eu vou ter essa estrutura mais homogênea, certo? Grãos mais redondos. E aí, no caso, essa figura também, esse lado aqui, eu também tenho o mesmo gráfico, só que a taxa de resfriamento é diferente. Então, por exemplo, eu saio da austenita e mantenho a temperatura, ou seja, a austenita a 800 graus e mantenho a temperatura abaixo de 700. E vou lá transformando todo mundo em perlita. E depois resfrio. Aí depois eu venho da austenita, resfrio até acima de 300 graus e fico lá
Miostinita vai se transformando em bainita, depois resfrio. Eu desço da xenita até, por exemplo, 150. Eu fico lá e resfrio. Eu vou ter martensita, certo? Então, a forma como eu resfrio também vai influenciar na microestrutura que eu vou ter final. Então, a gente tem as classes de tratamentos térmicos. Então, tratamentos térmicos vão ser classificados dependendo da temperatura de processamento. E aí, tratamentos térmicos abaixo de 723 graus Celsius são chamados tratamentos de alívio de tensões, ou seja, retirar as tensões do processo de conformação, por exemplo. Recristalização, ou seja, mudar a microestrutura, recristalizar. Nitratação é você adicionar nitreto à sua superfície, por exemplo, do seu material, e aí vai ter uma composição um pouco diferente. Esferiodização, então você sair de grãos alongados para grãos esféricos, por exemplo. Revenimento é você melhorar a superfície do seu material, então da dureza. E tratamento sub-zero, ou seja, tratamento abaixo das temperaturas de 0 graus, né? E você tem os tratamentos feitos acima de 726 graus Celsius. Então, você tem o recozimento pleno, normalização, têmpera e homogeneização. Então, desses tratamentos térmicos, o que a gente mais utiliza são esses: recozimento pleno, normalização e têmpera, e tratamentos de alívio de tensão, nitratação e revenimento. E aí existem vários tipos de tratamento térmico. Tem o sub-zero, alívio de tensões, recristalizações, recozimento de esferiodização, recozimento pleno, recozimento e crescimento de grão, normalização, têmpera, revenimento, austêmpera, martêmpera, cementação, carbonitratação, cianetração, nitratação, têmpera por chama, têmpera por indução, ausforme, CVD e PVD. Existem vários outros mais, mas esses são os mais utilizados. A gente vai ver só alguns que são bastante utilizados na indústria, certo? Então, primeiro é o recozimento. Então, o objetivo do recozimento é remoção das tensões internas devido aos tratamentos térmicos, diminuir a dureza para melhorar a usinabilidade, alterar as propriedades mecânicas, como resistência e dutilidade, aumentar o tamanho do grão, melhorar as propriedades elétricas e magnéticas e produzir uma microestrutura definida. Ou qual é a microestrutura que você quer final? Se é perlita, bainita, o que você quer. E aí existem vários tipos de recozimento. Recozimento para alívio de tensões, pode ser feito para qualquer liga. Recozimento para recristalização, também pode ser feito para qualquer liga. Recozimento para homogeneização, aí no caso é feito para peças fundidas. Recozimento total e pleno é feito para os aços. E recozimento isotérmico ou cíclico, também feito para os aços. Então a gente tem aqui um recozimento pleno de resfriamento em forno. Então eu tenho uma taxa de resfriamento, esse aqui é o tempo gasto longo, certo? E aí eu tenho, veios alongados, ao invés de ter bolas, esferiodização, certo? E aí a gente tem a normalização, que pode ser usada para obter boa ductilidade, sem redução significativa da dureza e resistência à tração. Também facilita a usinagem e refina a estrutura dos grãos, ou seja, deixa eles, ao invés de mais maiores, refina esses grãos, deixa grãozinhos menores. É um tratamento comum para aços ligas, antes da usinagem e posteriores tratamentos como têmpera e revenido. Então, muitas vezes, quando você faz, dependendo do material, se ele é muito duro, você faz têmpera, você precisa fazer um outro tratamento térmico para reduzir a dureza que foi imposta pela têmpera, certo? Então, você pode fazer a normalização. E aí, o recozimento, que para alívio de tensões, o objetivo é a remoção dessas tensões, que
que pode ser feito pelos tratamentos térmicos, outros tratamentos térmicos, soldagem, por corte. A temperatura, o que acontece? Não pode ocorrer nenhuma transformação de fase, ou seja, não é feita na parte de austenitização. Você tem que tomar conta, né, do resfriamento, que deve evitar velocidades muito altas devido ao risco de distorções, ou seja, não pode fazer um resfriamento rápido, tem que ser um resfriamento lento. E aí, para o recozimento de recristalização, o objetivo vai ser eliminar o encurvamento gerado pela deformação a frio. A temperatura não deve ocorrer nenhuma transformação de fase também, e o resfriamento também tem que ser lento, feito ao ar ou ao forno. E aí a gente tem o recozimento isotérmico. Isotérmico significa aqui, ó, que eu já tinha falado para vocês antes, é trabalhar a uma temperatura fixa durante um tempo da sua transformação, certo? E aí a diferença entre o recozimento pleno está no resfriamento, que é bem mais rápido, tornando mais prático e mais econômico. Obter a estrutura final mais homogênea. Então, quando você faz esse tempo aqui, dá tempo, deixa lá o seu aço a uma temperatura, você dá tempo que ele tenha uma transformação mais homogênea de fase. Não é aplicável para peças de grande volume, porque esse tempo aqui teria que ser muito maior, certo? Porque é difícil, né, de baixar a temperatura no núcleo da mesma. Então, você também não consegue deixar o núcleo e a superfície com a mesma temperatura durante o tempo longo, certo? Esse tratamento é geralmente executado em banhos de sais. E aí, a esferoidização. E aí, no caso, é a produção dessa estrutura globular ou esferoidal de carbonetos de aço, ou seja, as bolinhas. Melhora a usinabilidade, especialmente ácidos de alto carbono, que são bastante duros, e facilita a deformação a frio. Então, microestruturas, grãos que sejam bolas, ou seja, arredondadas, são mais fáceis de usinar, mais fáceis de deformar do que grãos alongados, certo? Outras formas de fazer isso é o aquecimento por um tempo alongado, a temperatura logo abaixo da temperatura da zona crítica, que seria a temperatura mudança para austenita, aquecimento e resfriamento alternado entre temperaturas que estão logo acima ou logo abaixo da linha inferior da transformação. Então aqui, ó, é você trabalhar nessas temperaturas aqui, ó. Temos a austenita aqui em cima e aqui embaixo a gente tem a nossa fase, então a gente fica austenita, resfria, aquece, resfria, austenita, aquece, austenita, resfria, aí aqui já tem austenita e perlita, aquece, austenita, resfria, austenita e perlita, e vai fazendo isso até você ter a perlita, certo? E aí você sai de uma microestrutura assim, ó, menos organizada para uma microestrutura mais organizada, ou seja, meus grãozinhos estão mais esféricos do que aqui, tá? E aí a normalização, o objetivo é refinar o grão, melhorar a uniformidade dessa microestrutura e é usada antes da têmpera e revenido. Então, eu tenho uma estrutura aqui, ó, grãos mais alongados do que a esferoidização. E aí a gente entra na têmpera. A têmpera, o objetivo é obter a estrutura martensita para aumentar a dureza. Essa martensita é uma estrutura bem dura, certo? O aumento da resistência à tração e redução da tenacidade. Após a austenitização, o aço é resfriado muito rápido, com velocidade maior ou igual à velocidade crítica de resfriamento. E aí, o meio de resfriamento depende muito da composição desse aço, então da porcentagem de carbono, elementos de liga e da espessura da peça. Então, por exemplo, aqui, ó, resfriamento rápido, brusco. Então, eu tenho a estrutura martensita. Então, eu tenho, ó, essa estrutura mais como fosse agulhas, certo? Não é arredondado como a gente tem na normalização, certo? Aqui na normalização os grãos estão mais assim, ó, alongados, mas
espessos e aqui, ó, finos. Sem esse alongamento. Fino. Espécie de agulha, certo? E aí, a têmpera convencional, no caso, um resfriamento ao salmoura, à água e ao óleo, gera tensões devido a dois fatores. A superfície e o centro contraem em tempos diferentes, ou seja, a temperatura sendo aplicada na superfície de resfriamento é bem diferente da temperatura de resfriamento do núcleo. E aí, consequentemente, eles vão se transformar em materiais diferentes. Então, você pode ter uma diferença da microestrutura entre a superfície e o núcleo, certo? E aí, consequentemente, você vai gerar tensões que você vai precisar retirar depois com outro tipo de tratamento térmico, que no caso é o revenimento, certo? E aí, a gente entra aqui na questão do revenimento. Sempre que vai acompanhar a têmpera, ou seja, você faz o revenimento depois da têmpera, e o objetivo é aliviar essas tensões, corrigir a dureza e a fragilidade da martensita e aumentar a dureza e tenacidade. Então, eu tiro os aspectos de agulha e vou para um aspecto mais circular. E aí, eu estou tirando a dureza da agulha e botando uma dureza menor da esfera. Então, o que acontece? Eu faço aqui, ó, essa parte é a têmpera. Então, eu resfrio muito rápido no meu material, e aí eu vou ter martensita. Aí eu vou e aqueço o meu material novamente, só que eu não atinjo a temperatura de austenitização. Deixo ele lá revenindo, ou seja, a uma temperatura média, abaixo da temperatura de austenitização e depois resfrio. E aí eu vou ter a martensita revenida. Então, vou ter essa microestrutura aqui, que é melhor. É menos duro, mas é mais... remove essas tensões, né, provocadas. E aí a gente corrige essas durezas e melhora a tenacidade desse material. Ou seja, ele pode ser aplicado, de fato, para os equipamentos industriais, certo? E aí a gente tem o tratamento sub-zero, que é aços que não apresentam 100% de martensita. Quanto maior o teor de carbono, maior vai ser o volume de austenita retida. Essa austenita retida se transforma sobre esforços mecânicos. Então, o componente é temperado e revenido é jogado em nitrogênio líquido, ou seja, menos 196 graus Celsius. E aí, esse ΔT de temperatura é necessário para reiniciar e terminar a formação da martensita. Então, você pega, resfria o seu material, por exemplo, na água ou no óleo, muito rápido, aí você tem martensita. Aí você pega aquilo dali e joga no banho de nitrogênio e você baixa ainda a temperatura do seu material para temperaturas negativas. E aí você está fazendo esse tratamento sub-zero, certo? E aí você também tem a martêmpera, que aí no caso, você, ao invés de você fazer uma têmpera, você vai fazer uma martêmpera. E aí é um processo utilizado para eliminar ou minimizar os riscos de trincas e empenamentos em peças que devem ser temperadas. Ou seja, você substitui a martêmpera pela têmpera, certo? Mas aí depois você vai ter que fazer o revenimento também. E aí a martêmpera vai se limitar a espessuras entre 5 a 8 milímetros para aços carbonos e pode chegar a espessuras maiores para aços ligados. Consiste em resfriar esse aço austenitizado em um banho de água e óleo, ou seja, resfria aqui. Só que aí essa temperatura vai ficar aqui nesse limite, não vai ser uma temperatura que transforma aqui, de transformação, ou seja, começa a ter martensita, certo? Então, deixo lá por um tempinho. E aí depois eu vou e resfrio esse meu material, e aí eu vou ter a martensita, tá? E aí eu vou manter nessa temperatura, que não vai ser temperatura ambiente, vai ser uma temperatura acima, e depois aqueço novamente, trabalho na temperatura de revenimento no material revenido, depois resfrio, e aí eu vou ter a martensita revenida. E aí, esse material, ele vai ter propriedades diferentes do que o material que foi feito
por têmpera e revenido, certo? Então você vai ter mais resistência para esse tipo de material utilizando a massa têmpera, certo? Porque você vai ter mais homogeneidade, uniformização entre a superfície e o núcleo do que você teria, por exemplo, só fazendo a têmpera com revenido, tá? E aí você pode também fazer a martêmpera modificada, que aí no caso vai ser a diferença da temperatura do banho, que é bem inferior à da martêmpera convencional. Então, o banho, nesse caso, você vai obter velocidades maiores de resfriamento do que no processo convencional, sendo indicado para aços de baixa temperabilidade. Então, você vai trabalhar aqui, ó, nessa curva, mais rápido, martensita, revene e martensita revenida. E aí a gente tem a austêmpera. E aí, no caso, é manter a peça tempo suficiente para coar isotermicamente, ou seja, uma temperatura isotérmica, a mesma temperatura ao longo do tempo, para a transformação total de austenita em bainita. E aí você resfria a peça até a temperatura ambiente do ar, depois para você ter essa microestrutura. E aí a principal vantagem da austêmpera é a obtenção de elevada dureza com boa ductilidade e tenacidade. Então, a bainita permite você tenha dureza, ductilidade e tenacidade. A martensita, você não tem ductilidade nem tenacidade, certo? Então, você só tem dureza. Então, a austêmpera você consegue adicionar, além da dureza, você consegue adicionar a ductilidade e a tenacidade, certo? E aí, após essa austêmpera, o aço não precisa ser revenido, ou seja, só precisa fazer um tratamento térmico. E aí, a principal limitação desse processo se refere às dimensões das peças. Então, você não consegue trabalhar com aços com espessura muito grande. Então, essa espessura vai ficar no máximo de 5 milímetros. E aí, aços em alto teor de elementos de liga, a austêmpera pode ser impraticável em virtude da curva de transformação de fase estar deslocada muito para a direita. Ou seja, essa curva aqui, quando você adiciona elementos de liga, ela anda para cá, ó. Então, se ela andou para cá, eu preciso de muito mais tempo para alcançar a temperatura isotérmica para obter a bainita, certo? Então, aços que tem muito elemento liga, eu gasto muito mais tempo para fazer transformações, tratamentos térmicos, do que aços que não tem tantos elementos de liga assim na sua composição. E aí a gente tem aqui, ó, uma microestrutura, na verdade uma micrografia, né, de uma microestrutura, onde a gente tem a estrutura martensita, a cementita e a ferrita aqui dentro. Então a gente consegue, nessa austêmpera, ter esses 3 tipos de materiais. Então a gente consegue ter a resistência que vem da martensita, então a dureza, a ferrita aqui, que vai dar a ductilidade, e a cementita, que vai dar a tenacidade, certo? E aí a gente tem a têmpera superficial. E aí, no caso da têmpera superficial, a gente consiste no endurecimento da superfície da peça, ou seja, pode ser eixos, engrenagens, e o núcleo vai ficar mole, ou seja, o trabalho da tratamento térmico é só na superfície da sua peça. E aí você tem uma alta dureza superficial, resistência ao desgaste, resistência mecânica, núcleo mole, alta temperatura. Então, a têmpera superficial consiste no aquecimento da superfície até uma certa profundidade, em temperaturas de alternização superiores à de têmpera convencional. E o tempo de aquecimento é muito pequeno, justamente para você só atingir a superfície. E o resfriamento se dá normalmente à água, ou seja, um resfriamento muito rápido, certo? Mas também pode utilizar óleos e ar. E aí, você obtém uma superfície com alta resistência à dureza, que pode melhorar significativamente a fadiga e resistência ao desgaste. Então, a gente pode fazer uma temperatura superficial, por exemplo, em facas, em ferramentas,
O nucleofil mantém a sua tenacidade, geralmente alta. E aí um exemplo típico de uma têmpera superficial é de engrenagem, onde são obtidas propriedades de resistência ao desgaste e à fadiga na superfície com esse núcleo tenaz. Então, o seu dente da engrenagem a superfície dele vai ser mais resistente do que, por exemplo, o núcleo, onde vai o eixo, por exemplo. E aí, essa têmpera superficial pode ser realizada em 2 processos. Pode ser feita por indução ou por chama. Então, por indução, você coloca lá sua bobina, e por chama, calor, certo? maçarico, por exemplo. E aí, têmpera por indução, a gente vai utilizar a corrente elétrica de alta frequência circulando através desse condutor, que seria a bobina, que gera ao seu redor um campo magnético. E é esse campo magnético que vai fazer o aquecimento da sua peça. E aí, qualquer condutor elétrico, peça de aço ou ferro fundido, etc., na presença desse campo elétrico, vai ser aquecido, né? E aí, a profundidade de penetração dessa corrente é função principal da frequência. E além da potência empregada, espaçamento entre a bobina e a peça, por exemplo, e o tempo de aquecimento e da própria bobina, ou seja, a quantidade de voltas que tem na sua bobina maior, bobina menor. A corrente induzida na peça é máxima na superfície e diminui rapidamente no seu interior. E aí, têmpera por chama, a gente tem, nesse caso, o aquecimento resulta da queima por meio de maçarico ou mistura de oxigênio e gás de combustível, usualmente acetileno, gás natural ou propano. E aí, o aquecimento por chama consiste em aquecer superficialmente uma peça ou parte dela até a temperatura de têmpera. E em seguida, resfriada com ar no meio da água, óleo ou ar, dependendo da temperabilidade do seu aço. E aí, existem sistemas manuais automatizados para esses 2 tipos de têmpera. E aí, a gente entra nos tratamentos térmicos superficiais, que seriam não por calor, mas adição de elementos, certo? Então, o objetivo é aumentar a resistência ao desgaste. Então, a resistência desse material ao desgaste, ou seja, não danificar, não quebrar a superfície, induzir tensões residuais compressivas na superfície, ou seja, você adiciona tensões residuais compressivas. Por quê? Porque a maioria das peças trabalham no estado trativo. Então, se minha peça ela tem resistência compressiva, para eu tracionar ela e desgastar, eu preciso, além da tensão de tração, eu preciso ainda acionar essa tensão de compressão, ou seja, eu preciso de uma tensão muito grande para vencer tanto a compressão quanto a trativa e destruir o meu material, certo? E aí, alguns tipos: cementação, nitratação e boretação. E aí, a cementação é o enriquecimento dessa superfície em carbono para posterior formação de martesita pelo tratamento térmico. E aí, os aços de baixo teor de carbono sem elementos de liga. Então, existe a cementação a gás, que é você utilizar o gás como meio. E aí você coloca em fornos, certo? E aí, essa atmosfera rica em carbono resulta em um gás endotérmico enriquecido de metano ou propano. E aí, a têmpera posterior é feita em óleo e muitos componentes cementados são submetidos a martêmpera, que ocorre a temperaturas mais elevadas. E aí, você também tem a cimentação em caixa, que aí os componentes são colocados em uma mistura à base de carvão com ativadores em uma caixa fechada, que posteriormente é aquecida. Também existe a cimentação em vácuo ou por plasma, que ambos os processos utilizam câmara de vácuo com gás de hidrocarbonetos como fonte de carbono. E a principal vantagem desse processo é a ausência de oxigênio na atmosfera do forno. E aí, no caso, você vai ter a uniformidade da camada tratada, ou seja, não vai existir, por exemplo, um dente que está com uma dureza, uma resistência diferente de outro dente. Cementação em banhos de sais, e aí no caso são sais de cianatos ou misturas de carbono e carbonatos, e adequados para produzir camadas finas, cementadas, pois o tempo de tratamento térmico pode ser rigorosamente controlado. E aí, a gente tem a nitratação. E aí, no caso, é a adição de nitrito, do nitrogênio, a superfície de componentes para aumento da dureza e fazer a formação desses nitritos. Então, os nitritos são os componentes duros, certo?
E aí o aquecimento vai ser feito a 500 a 600 graus, que vai facilitar a difusão desse nitrogênio dentro da sua microestrutura. E aí não vai ser necessário fazer uma têmpera depois, e existem meios de nitratação, que pode ser gasosa, líquida, iônica ou plasma. E as razões de ser feita é que você obtém uma dureza superficial alta, ou seja, 70 ROC-C, e resistência ao desgaste. Melhora a resistência à fadiga e à corrosão, exceto para os ácidos inoxidáveis. E a boretação, que é, no caso, você vai ter uma atmosfera enriquecida de boro, e aí confere esse aço uma difusão de átomos desse boro e um riso composto de boro é formado na superfície. Então, essas, por exemplo, cementação, nitratação e boretação é basicamente você adicionar, como se você pegasse, por exemplo, açúcar e colocasse em contato com o seu material metálico, e aí aquele açúcar você bate assim, bota um pouquinho de calor do seu dedo, e aí ele vai derreter e vai ficar aquela camada transparente. Então é como se fosse isso. Então eu adiciono esse material na minha camada, e aí esses materiais vão formar essas camadas protetoras, e aí consequentemente eles vão ter uma maior resistência, certo? E aí a boretação vai consistir na emissão desse material em uma fórmula sólida de carboneto de boro, em uma temperatura que pode variar a 850 graus a 1050 graus, na variação do tempo de 1 a 8 horas. Então, isso vai depender do tamanho da sua peça, certo? Então, vamos ver alguns vídeos sobre os tratamentos térmicos. Então, primeiro aqui, vamos ver a